Ronaldinho Gaúcho é um dos caras mais importantes da história do Barcelona. Sério, o Barça que conhecemos hoje só é esse clube gigante por causa do bruxo. Mas isso não impediu Pepe Guardiola de acabar com a carreira do craque brasileiro. Mano, depois do Guardiola começar a treinar o Barcelona, o Ronaldinho simplesmente acabou. Nunca mais foi o mesmo. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, se já não for inscrito, e se prepare para conhecer o verdadeiro vilão na carreira de Ronaldinho Gaúcho. Essa história toda começa no ano de 2008, quando Guardiola assume o comando técnico do time principal do Barcelona. Até então, o ex-jogador do time catalão estava treinando o time B e nem sequer tinha muita experiência. Ele ficou só um ano lá treinando esse time B, quando foi contratado em definitivo para treinar o elenco principal. E toda essa falta de experiência preocupou muitos torcedores e, claro, fez os comentaristas esportivos da época ficarem malucos. Aquele elenco do Barcelona era muito completo. Pô, os caras tinham Ronaldinho e Eto'o no ataque, Deco, Xavi e um jovem Iniesta no meio campo, Puyol na zaga e ainda uma jovem promessa chamada Lionel Messi. Ou seja, aquele era um time que qualquer bom técnico conseguiria ganhar alguns títulos. Mas a diretoria confiou no trabalho de Guardiola e meio que acertaram na mosca, né? No comando dos catalães, Guardiola ganhou tudo que podia. Inclusive, na sua temporada de estreia, o cara já ganhou uma tríplice coroa. Cara, imagina o quanto isso é um feito enorme. Há um ano atrás, ele estava treinando o time B e de repente já ganhou uma tríplice coroa logo de cara. E não foram só títulos. O futebol total, de posse de bola que Guardiola conseguiu implementar naquele Barcelona, foi algo que mudou o modo como o futebol é jogado. O futebol era um antes e se tornou outro diferente depois daquele time com Messi, Xavi e Iniesta. Os times adversários tinham que se moldar à forma do Barcelona jogar, pois o contrário seriam massacrados. A posse de bola se tornou fundamental e a marcação mudou completamente. Mas assim, para que isso fosse possível, a diretoria teve que confiar de verdade no trabalho do seu novo técnico. E bota confiança nisso, viu? Porque uma das primeiras decisões de Guardiola é que ele deveria fazer uma limpa no elenco. E não estamos falando de tirar um ou dois jogadores. Ele queria vender as principais estrelas do elenco, para focar seu trabalho nos jogadores da base do time. Sendo mais claro, Guardiola queria vender Ronaldinho, Eto'o e Deco para apostar em jogadores jovens como Iniesta, Messi, Busquets e etc. Hoje é fácil falar que isso deu certo, mas imagina aí que o técnico do seu time venda os três principais jogadores para colocar garotos vindos da base para jogar. Parece meio assustador, né? Mas a diretoria confiou no trabalho do cara e foi exatamente isso que aconteceu. Ronaldinho foi negociado com o Milan, Deco foi para a Inglaterra jogar no Chelsea e na temporada seguinte, Eto'o foi para a Inter de Milão. Para o Barcelona isso foi maravilhoso. Guardiola formou um elenco multicampeão e muito barato para o time, já que vários jogadores vieram da base do clube. Aquele elenco foi a base para a Espanha, que ganhou a Copa do Mundo de 2010. Mas para o Ronaldinho, Eto'o e Deco, essa não foi a melhor das decisões. Assim, Deco continuou jogando muita bola, mas o seu futebol foi mais rápido que o normal depois disso. Até porque é diferente jogar em um Barcelona cheio de craques, para jogar em um Chelsea que estava começando a virar aquele super time que conhecemos anos depois. Já o Samuel Eto'o continuou jogando pra caramba. O cara simplesmente saiu do Barcelona e ganhou uma Champions League pela Inter de Milão. Já com Ronaldinho a história foi diferente. Ele se transferiu para o Milan e assim, naquela época, o time italiano era muito bom. O time tinha craques como Dida, Nesta, Maldini com 41 anos, mas que ainda assim era o Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Beckham, Shevchenko, Inzaghi e Alexandre Pato. Ou seja, era um timaço e Ronaldinho vinha para ser a estrela dessa galera toda, a cereja do bolo. Só que a verdade é que o brasileiro não conseguiu ser o Ronaldinho que conhecemos. O bruxo parece que perdeu sua magia desde que chegou na Itália. No começo ele até jogou bem, mas nada parecido com aquele Ronaldinho do Barcelona. Com o tempo, ele foi ficando no banco de reservas e depois de alguns anos ele voltou ao Brasil para jogar no Flamengo. E aí o resto você já sabe, né? Mas a verdade é que Ronaldinho tinha potencial para se tornar um monstro do futebol, um cara do nível de Pelé. E claro, eu falo no quesito carreira. Ronaldinho era tão mágico em campo que ele poderia ter ganho muito mais prêmios de melhor do mundo, além de talvez mais uma Copa do Mundo e várias Champions League. Mas a questão é a seguinte, foi sair do Barcelona, um time que estava acostumado a jogar ao redor de Ronaldinho, que o fez perder sua magia em campo, ou foi o Guardiola que percebeu antes de todo mundo que o Ronaldinho não conseguiria ser o mesmo jogador por muito tempo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Mas antes, veja o que um outro jogador do Barcelona disse sobre a saída de Deco e Ronaldinho do Barcelona. Alexandre Reeb, e eu espero que tenha falado esse nome certo, disse em uma entrevista que a saída dos dois jogadores do time foi para não estragar uma nova promessa.
Acho que ninguém duvida o quanto o Guardiola gosta de Messi, né? Sempre que pode, o atual técnico do City fala que desde que viu Messi pela primeira vez, ele percebeu que ele seria um grande jogador no futuro e etc. E de acordo com esse jogador aí, Guardiola preferiu tirar Ronaldinho e Deco, que eram jogadores meio festeiros, vamos dizer assim, do que arriscar ter Messi perdendo foco nos treinos. Ronaldinho e Deco chegaram a treinar bêbados. Sabem por que o Barcelona os vendeu em 2008? Porque tinham medo que estragassem Messi. Bom, que o Ronaldinho não é um bom exemplo de boa conduta, disso todo mundo sabe, né? Mas cara, acho que abrir mão de um dos melhores jogadores do mundo para não prejudicar um jovem, que na época nem se tinha certeza do que poderia se tornar no futuro, é uma decisão no mínimo meio arriscada, né? E quando falamos de Ronaldinho e Barcelona, essa história é um pouco mais do que simplesmente um grande jogador em um grande clube. Como mencionamos no início do vídeo, o Barcelona se tornou esse time enorme que é hoje, por causa do brasileiro. Na época que o bruxo chegou na Espanha, o Real Madrid estava montando seu primeiro elenco de galácticos. Pois é, aquele time de Ronaldo Fenômeno, Zidane, Roberto Carlos e companhia, começou naquela época. E o Ronaldinho nem foi a primeira escolha do Barça para tentar continuar competitivo contra seu arquirrival. Na verdade, os culés estavam atrás de David Beckham, que já tinha deixado bem claro que queria sair do United. Mas aí veio o Real Madrid e toda a sua grana e trouxe Beckham, dando meio que uma rasteira no Barcelona. Assim, eles tiveram que ir atrás do seu plano B, que era ninguém mais ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, que jogava no Paris Saint-Germain na época. Que loucura, né? E o resto é história. Ronaldinho veio, botou aquele Real Madrid cheio de estrelas com salários gigantescos no bolso e trouxe vários títulos para o Barcelona. O cara jogou tanto que fez a orgulhosa torcida do Real o aplaudir de pé em pleno Santiago Bernabéu. E claro que com esses títulos que o bruxo trouxe, veio muito dinheiro e fama mundial. De repente, vários jogadores preferiam ir para o Barcelona ao invés de jogar pelo Real Madrid. Pô, até hoje tem vários brasileiros que torcem para o Barcelona por causa do Ronaldinho Gaúcho. Não tem como. O bruxo é uma lenda enorme do clube. Então, essa decisão do Guardiola de o vender foi realmente muito corajosa. Mas algum tempo atrás, saiu uma notícia que foi uma verdadeira reviravolta nessa história. O próprio Ronaldinho disse que antes de sair do Barça, Guardiola tinha o pedido pessoalmente para ficar, mas que ele já tinha decidido sair da Espanha. Mas assim, é difícil acreditar nessa história, visto que o Ronaldinho mesmo já fez algumas vezes menções de que estaria chateado por ter sido vendido ao Milan. Mas e aí? O que você acha? Foi o Ronaldinho mesmo que quis sair porque não queria mais jogar bola, como muitos dizem por aí, ou foi o Guardiola que decidiu não manter o craque para se focar no Lionel Messi? Deixe sua teoria aí nos comentários e deixe aquele like também no vídeo. E claro, se inscreva aí pra gente chegar no 500 mil de inscritos até o fim do ano. E falando em Ronaldinho no Milan, eu sei que lá ele não foi o mesmo bruxo de antes. Mas lá ele teve a oportunidade de enfrentar um português chamado Cristiano Ronaldo, que jogava pelo Real Madrid. Pois é, o CR7 chegou ao Real quando o Ronaldinho já estava na Itália, mas o destino fez esses dois monstros se encontrarem em um jogo oficial da Champions League. Quer saber quem ganhou esse embate lendário? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela. A gente se encontra lá.